Olá, sejam bem-vindos ao canal Cuidado de Mãe. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Vamos falar sobre a adolescência, a puberdade precoce. De quem é a culpa? É do frango, é do plástico ou dos cosméticos? E para falar sobre esse assunto, ninguém, não poderia ter as pessoas mais especialistas no assunto, que é a Márcia Menonci, que é dermatologista pediátrica, e a Karina Kater, que é endocrinologista pediátrica. E eu tô muito feliz, muito obrigada, sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Kate. E eu acho assim, eu acho que vocês vão concordar comigo, eu acho que antes da gente falar sobre a puberdade precoce, super importante a gente falar sobre o que é normal, né? Então, o que a gente espera dos sinais de adolescência, tanto dos meninos quanto das meninas, quando que é normal começar, quais são os sinaizinhos, assim, de alerta, né? Eu tenho um menino que vai fazer 13 e eu acho, assim, como mãe, eu achei que os sinaizinhos de puberdade de menino foi bem mais difíceis, assim, pra mim, do que se eu tivesse uma menina dessa idade, que a minha ainda é pequenininha. E aí a gente entender o que é normal, já é meio caminho andado pra gente entender quando precisa se preocupar também, né? Então vamos lá, vou deixar com vocês aí explicar um pouquinho pra gente dessa fase. Então, vou começar explicando aí um pouquinho da puberdade. Então, a puberdade é essa fase aí de transformação do corpo da criança para se transformar em adolescente, para se transformar em adulto, né? Considera-se normal, adequado, início dos sinaizinhos de puberdade na menina após os 8 anos e no menino após os 9 anos. O que é puberdade na menina? Início do botão de mama, pelinho, cheirinho, são todos sinais que em conjunto a gente vai avaliando o processo de puberdade. Então cedo, né? Cedo, cada vez mais cedo vem Já me preocupei, a Olivia já vai fazer 2, não tá tão longe. No menino, a partir dos 9, é o aumento do volume testicular. Então, por isso que é tão difícil. Normalmente, eles chegam no consultório já com seus 10, 11, 12 anos, porque os pais viram pelos pubianos. Mas, na verdade, o processo de puberdade pode ter começado antes. Então, quando a gente tem alguns desses sinais, aumento de volume testicular, pelo pubiano no menino antes dos 9, na menina, botãozinho de mama, pelinho antes dos 8, a gente faz a investigação para ver se está diante de um quadro de uma puberdade precoce. Sim. E a pele, Márcia, quando começa umas espinhas mais cedo ou a pele ficar oleosa, é sinal de alerta, sim? Ou quanto a gente espera que isso seja normal? Eu recebo muitos pacientes com mães preocupadas. Ah, isso é espinha, meu filho está entrando em puberdade. E, na verdade, na maioria dos casos, ou não é espinha, são outras questões, queratose pilar, cisto, milia, outras questões que não há acne, ou quando é acne, está na idade adequada, está na faixa etária adequada. Porque a acne, o comedão, né, que é aquele cravinho, ele pode anteceder um pouco, né? Porque é o estímulo ali da sebogênese, né, da adrenarca, que ela vem um pouco antes, né, dos sinais de puberdade. Então, a gente ter cravo, né, o menino e a menina ter um cravinho, o outro, perto dos 8 anos, é absolutamente normal, isso não é sinal de nada. Ah, meu filho começou a ter cheirinho, mas também perto dos 8, 9 anos, tá ok. Tá? Então, não precisa se preocupar com relação a isso, mas é claro que eu sempre faço uma consulta, né, para ver se tem algum outro sinal, né, mais importante, e a gente encaminha para o endocrinologista se tiver algum sinal de suspeita. Eu acho que uma coisa que é importante é o seguinte: cheirinho embaixo do braço, pelinho pubiano, acne, quem vai fazer os hormônios relacionados com isso é uma glândula que fica dentro da barriga, que é a glândula adrenal. Quem faz a produção dos hormônios de mama, aumento de testículo e menstruação é a hipófise, que vai encaminhar esses hormônios para os órgãos-alvo, tá? Então, assim, nem toda criança que está com essa adrenal ativada está no processo de puberdade. Então, às vezes eu tenho menino com pelinho pubiano antes da idade, mas que não começou o processo de puberdade. E daí, muitas vezes, é isso que acaba aparecendo para a Márcia, né? Criança tá com cheirinho, tá com pelinho, começa a acne, mas não necessariamente puberdade. Em relação a
a pele, né? Vamos dizer assim, as espinhas e o cheirinho são os principais sinais ali de puberdade. Mas não existe mais nenhum outro sinal de... Na verdade, quando a criança passa por essa transformação, a gente vai perceber que a pele deixa de ser aquela pele de pêssego, começa a ser uma pele mais oleosa. Então, tanto o couro cabeludo começa a ficar oleoso, o shampoo infantil começa a não funcionar mais. Parece que você lava o cabelo e não fica engruvinhado. E aí junta, né, gente? Porque o menino com essa idade... As meninas nem Corre, tanto, mas os sua. meninos com essa idade, eles correm, eles sugam, transpiram. E não e gostam de eles tomar já banho. têm aquele pudor. Então, assim, eles vão tomar banho sozinhos e tomam daquele jeito. Meu filho fica 15 minutos debaixo de chuveiros, só com a água caindo. E, assim, o banho mesmo é 2 segundos. Então, junta tudo, né? Então, é um banho, né, mal tomado, próprio da faixa etária, né? O aumento da oleosidade, e aí o shampoo que não dá mais certo ali, e aí fica aquele cabelo mais engruvinhado, começa a oleosidade aqui, aí começam umas espinhazinhas, né? Um comedão aqui. Pode dar dermatite seborreica, né? Cheirinho na axila, às vezes a gente tem foliculite, hidradenitis supurativa em alguns casos. Então, assim, podem ocorrer doenças dermatológicas vindas desse processo ou ser apenas uma evolução natural com aumento de oleosidade natural da adolescência. Eu lembro que uma vez você falou, Karina, pra mim, em relação ao Davi, que tem um tempo que é pior e depois meio que dá uma estabilizadinha, né? Isso, ali o início, Ai, né? foi uma paz, né? O início, a glândula tá começando a fazer ali a sua produção, então às vezes é mais intenso o início, o odor axilar, os pais chegam desesperados, né? Karina, o odor axilar dele é mais intenso do que o meu. É isso mesmo. Nesse início a gente percebe, depois o corpo vai entendendo toda essa produção hormonal, vai dando aí uma aliviada nesse odor e depois se intensifica novamente. Entendi. E daí é igual adulto. Eu tiro sarro, eu falo que é como se fosse uma garrafa de champanhe, sabe? Assim, o negócio tá lá entupido, de repente, pá! Então, assim, realmente, desequilibra tudo. E é interessante até que eu tenho alguns pacientes de dermatite atópica, inclusive, que... Nossa, doutora, parece que eu estou em crise de dermatite atópica. Eu falei, o que está acontecendo? Será? E aí, às vezes, eu percebo que a paciente está entrando em puberdade. Falo, nossa, é engraçado de ver até, não tem nem nada correlacionado disso com a literatura, mas na prática do dia a dia do consultório a gente percebe. Pior, então, né? Parece que tudo está correlacionado, né? Sim. Mas é isso, o corpo está se estabilizando ali e depois vai entrando nos eixos. Mas existe mesmo uma piora grande e aí a mãe fica desesperada. Por quê? Porque além de ter essa piora explosiva, tudo aquilo que ela estava acostumada a usar no filho dela já não está funcionando mais. Então ela vai ter que aprender a usar tudo de novo. Tudo de novo. E aí entrando um pouquinho mais, né, no nosso assunto, que é a puberdade precoce. O que acontece? O que a gente consegue em casa perceber? Nossa, não tá normal, preciso procurar um profissional. E isso tem relação com o que foi usado ou não, com o que a criança come ou não, né? O que desencadeia? Porque, não sei se é impressão minha, mas aumentou bastante o número. Sim, os estudos falam isso, assim, que... Porque, assim, eu tenho várias pessoas perto de mim que estão tomando hormônio de crescimento, que foi detectada essa puberdade, que precisa tomar alguma medicaçãozinha para atrasar a menarca na menina. Então, o que acontece? Por que né, os estudos têm mostrado por que está acontecendo esse aumento de casos de puberdade precoce? Então, assim, a puberdade precoce, ela é multifatorial. Não existe uma única coisa que leva ao quadro de puberdade precoce. Os estudos e na prática a gente observa que vem realmente aumentando o número de casos de puberdade precoce por conta do estilo de vida que as crianças estão tendo. Então, excesso de peso, sedentarismo, a alimentação, tudo isso tem influência. Existem fatores genéticos que influenciam nisso
E também a questão comportamental. As crianças estão cada vez mais aceleradas, então essa parte comportamental tem influência sim no processo de puberdade. A puberdade, uma coisa que é importante, Kátia, então iniciando, por exemplo, na menina, botãozinho de mama, tá? Até ela ter a primeira menstruação, esse é um processo que vão acontecer em 2 anos. No menino, entre o aumento do volume testicular e todo esse processo de estirão, transformação, são 3 anos, tá? Então, se eu tenho uma menina que inicia o processo de puberdade, às vezes em idade adequada, vamos dizer, com 9 anos, ela começa o botãozinho de mama, mas ela faz mais rápido esse processo, essa criança ela também tem que ser avaliada, porque daí às vezes ela faz o processo de puberdade num intervalo mais curto e é o que a gente chama de uma puberdade rapidamente progressiva e isso pode trazer consequências também para a criança. E quais consequências? A puberdade precoce, então ela pode trazer uma baixa estatura na vida adulta, porque faz tudo muito acelerado, então a maturação da criança que tem que acontecer de forma lenta e gradual, ela acontece no intervalo curto de tempo. Então fecha o crescimento mais rápido. A gente sabe que as meninas que têm uma menstruação antes dos 10 anos, elas têm um fator de risco maior para câncer hormônio dependente, como por exemplo o câncer de mama. Elas também estão mais expostas a abuso, porque elas são pequenininhas, mas com um corpo de mulher, então tem muita relação de início de atividade sexual mais cedo, gravidez na adolescência e abuso sexual em meninas com puberdade precoce. Nossa, super importante, né? E aí tem também, né, tá se falando, tá na moda falar, né, dos disruptores endócrinos. Eu falava endógenos. Tive que aprender. Endócrinos. Eles, além do comportamento, porque eu sempre associava muito com comportamento isso, assim, também. Falava, nossa, mas também a gente vê criança pequenininha pintando a unha, criança pequenininha tendo esses comportamentos, né, de adulto, e isso emocionalmente tem trazido essa puberdade precoce. Era o que eu acreditava que era a causa principal. Mas aí tem se falado muito sobre os disruptores, né? E aí eu queria entender um pouquinho de vocês. Onde estão esses disruptores endócrinos? O que são os disruptores endócrinos, né? E como que eles adiantam, assim, essa fase de puberdade? Então, disruptor endócrino pode ser também chamado de desregulador endócrino. Eu acho que às vezes usando essa palavra fica mais fácil de entender. Os hormônios, eles podem ser alterada a sua função, a sua ação, o seu transporte, através de substâncias, que são esses disruptores endócrinos, que eles vão lá e eles imitam a função do hormônio. Eu sempre gosto de explicar assim. É como se fosse o hormônio, ele funciona num sistema chave e fechadura. Vem uma chave que ativa, desativa o hormônio. E essas substâncias são falsas chaves que vão lá e dependendo do hormônio ele pode acelerar esse processo, dependendo do hormônio ele pode retardar, ele pode anular a função do hormônio. Então são essas substâncias que podem fazer isso. Aonde que a gente encontra essas substâncias? Plástico, é muito comum a gente encontrar, cosméticos, a gente tem bastante. Sabe aquele papelzinho do cartão de crédito? Ali a gente tem, né? Então a impressão daquele papel tem substâncias consideradas que são disruptores endócrinos. Retardadores de chama, o que é isso? A impermeabilização que a gente faz no sofá lá da nossa casa. Ele tem substâncias que são consideradas também. A criança fica deitadinha. Fica deitada. Os disruptores endócrinos, eles são onipresentes. A gente tem em tudo que é canto. Tem no ar, tem na água, então pesticidas, né? Então os agrotóxicos. Então a gente tem que realmente reduzir o nosso contato com eles, porque eles estão presentes em todos os lugares. E é comprovado mesmo, cientificamente, que eles alteram? Ou é uma teoria? Não, é comprovado. Tem bastantes estudos mostrando comprovação que eles fazem essas alterações. Então, por exemplo, o plástico, por que tem uma regulamentação que tira o BPA, que é o bisfenol A? Porque ele faz alteração na parte hormonal relacionada
com puberdade, relacionada com a formação da genitália masculina. Então, tem um maior aumento de casos de criança com criptorquidia. O que é isso? O testículo não desce para a bolsinha, ele fica dentro da barriga. E isso tem muita relação com o bisfenol, né? Então, tem em vários locais que a gente precisa ficar atento. E tem aumentado o número de casos de puberdade precoce por causa do aumento dessas substâncias? Sim, tem uma relação bem importante. Bem importante porque muitos deles têm uma ação estrogênica. Então, eles vão ativar esse processo. Associado a isso, esses disruptores endócrinos, eles aumentam as células de gordura em número e tamanho. E os hormônios, eles são muito mais facilmente metabolizados na gordura. Então, quando eu tenho mais gordura, eu tenho uma aceleração desse processo de puberdade também. Entendi. E aí, Márcia, vamos entrar nesse assunto por exemplo, eu tenho a Olivia, que tá com 1 ano e 11. Aí, agora tá todo mundo falando, né, dos disruptores endócrinos. Aí eu fico pensando, ai meu Deus, esse shampoo, esse sabonete, pode? Aí até teve uma perguntinha na caixinha, acho que sua, de cabelinho que mais crespo. Daí se você usa um condicionador de adulto, fica tão mais lindo o cabelinho, né? Aí você quer deixar a criança cheirosinha, com perfuminho. Qual é o risco desses produtos? O que a gente tem que procurar, de repente, nos rótulos, evitar? E o que não tem como, né? Por exemplo, a mamadeira mesmo, né? De plástico, realmente é importante a gente trocar. Esquentar em micro-ondas faz diferença. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Primeira coisa, gente, que assim, como mãe, alguns anos atrás, quando eu comecei a ler essas coisas de disruptores endócrinos, né, questão ambiental, eu comecei a assim, bater um desespero, Exatamente. sabe? Eu falei, gente, é assim que eu me sinto. Não dá para viver. Então, assim, o mundo moderno tá impregnado, né? Não tem como separar o joio do trigo, tá assim. É onipresente mesmo. Então, às vezes, eu tenho até vontade de voltar a morar, assim, nas cavernas, numa ilha deserta, eu não sei, sabe? E às vezes eu até me questiono, poxa, será que eu vou me preocupar com a pulguinha ali, que tá ali, aquele negocinho, aquele detalhezinho que tá aqui, sendo que eu tenho tantas outras coisas causando ali. Então, até isso às vezes eu discuto com a Ká, né? Como que a gente faz para conseguir viver sem neura, sem pira, sem ficar doida no mundo moderno, que não tem como fugir do nosso mundo moderno, e reduzir esse risco mesmo, né? Então, assim, como encontrar esse balanço, né? Esse equilíbrio de não ser uma mãe neurótica e de conseguir trazer uma vida o mais saudável possível para o seu filho. Acho que esse é o grande desafio. Né? E essa resposta, na verdade, eu também não tenho. O equilíbrio, né? O equilíbrio, eu também não tenho. Eu acho que não sei se a Karina tem, mas assim, é muito difícil. É muito difícil. Inclusive, eu vou contar uma história muito engraçada aqui, que da festa de aniversário de 1 ano do meu filho, que todo mundo tira sarro da minha cara até hoje. E inclusive eu tiro sarro. Porque eu queria tanto ser a mãe perfeita, e naquela época eu estava assim, encafifada com a alimentação saudável, tinha que ser tudo sem açúcar e tudo não sei o quê, e eu tinha que ser daquela mãe que fazia a comida. Tudo natural. Tudo natural. E aí eu seguia no Instagram uma moça que fez a festa de aniversário do filho, ela que fez os docinhos e tudo mais. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu queria fazer uma festa pequena, né? E meu marido falou, não, quero chamar todo mundo, quero não sei o quê, quero não sei o quê. E aí meu marido resolveu fazer uma festa grande e eu queria fazer uma festa pequena. No fim foi uma festa grande. E eu falei, não, eu vou fazer o negócio. E aí eu, né? Algumas coisas eu contratei e outras eu fiz. Eu falei, os docinhos eu vou fazer. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E aí eu falei, vou fazer o quê? Né? Deu tempo de encomendar meia dúzia de docinho, o docinho que estava gostoso acabou.
Só sobrou aqueles outros que eu tinha feito. Eu falei, vai esse. Ai. É isso. E aí, gente, eu lembro disso, eu falo, gente, olha só, mas a gente precisa amadurecer, ser mãe é amadurecer, né? Então, eu só consegui parar com a minha noia dessa parte nutricional e encontrar o bom senso quando eu encontrei uma nutricionista que falou assim pra mim, Márcia, se você vivesse numa ilha deserta, andasse descalça, né, pisasse na terra, só comesse fruta e tudo mais, faria sentido tudo isso que você está querendo fazer, né? Nunca usar um conservante, nunca usar não sei o quê. Esse mundo que você está querendo, esse mundo nutricional que você está querendo, ele não existe. Sim. E foi aí que eu falei, poxa, é verdade. Mas assim, é um mundo que as pessoas estão vendendo pra gente. Esse mundo perfeito, as pessoas vendem pra gente. E a gente, na maternidade, a gente acredita, né? Então, inclusive, essa nutricionista, ela é uma nutricionista com mais experiência, né? Ela já é uma senhora hoje. Uma senhora nada, senhora, na verdade. Pra frentex, adoro ela, amo de paixão. Mas ela me ensinou isso, sabe? E, às vezes, eu tento passar isso pros meus pacientes. Um mundo perfeito, ele não vai existir. Então, eu não sei, a gente não sabe ainda qual que é o equilíbrio. A ciência não sabe, né? A gente não sabe. Então, vamos tentar parar um pouco de pira e tentar viver um pouco mais tranquilas, um pouco mais relaxadas, mas tentar, sim, reduzir esse consumo da forma como dá, né? Da forma como pode. Tem gente agora que não está tomando água porque está no plástico, porque está no... Exatamente. Falei, gente, a gente precisa tomar água, né? Então, vamos devagar com a dor, né? Mas eu falo assim, que algumas atitudes nossas, no dia a dia, a gente consegue melhorar. claro. Diminuir. Exato, Exatamente isso, é exato. reduzir. O que a gente consegue reduzir, a gente vai tentar reduzir. Então, por exemplo, na sua casa, você vai ter o potinho de plástico para guardar o alimento? Tenta trocar pelo vidro, né? A garrafa, bebidas quentes, você não vai colocar em copo de plástico, né? São pequenas coisas que você vai fazendo no dia a dia que vai melhorando. Aquele papel filme lá, o plástico, que a gente passa no alimento. Então, já tem comprovação que as embalagens contaminam os alimentos e os alimentos, quando a gente vai ingerir, mesmo gelado, tá? Então, por exemplo, um iogurte que vem lá, que foi embalado, que ficou dias ali dentro, ele tá contaminado. Então, a criança vai tomar, ela pode ter uma exposição indireta aos componentes que tem ali no plástico que está. Então, são coisas pequenas que a gente vai mudando no nosso dia a dia, que a gente vai melhorando. Adorei, conta mais. Então, assim... Eu já tô aqui, ó, não tinha pensado nisso, Mas se a gente parar pra pensar, então assim... Mas eu acho que é isso que a gente precisa, gente, de dicas práticas para não ficar na pira. Todo mundo fica muito, que nem você falou assim, da mamadeira. É o BPA, que é o bisfenol A. Mas a indústria já tem colocado outros tipos de bisfenol no plástico e esses estão passando. Tão ruim quanto. Então a gente tem que ficar de olho. Brinquedo que a gente compra para nossa criança é de plástico. Põe tudo então na às boca. vezes aquele baratinho, ele é mais barato, só que a qualidade daquele plástico é pior. E a criança pequenininha vai pôr na boca. Então tudo isso Ai, a gente, lembrei um alerta. Alerta. Maquiagem de brinquedo. Sabe maquiagem de brinquedo? Então vem a bonequinha, o kit, a bonequinha e o kitzinho com a maquiagem. Essa maquiagem que vem com a bonequinha é maquiagem feita pro plástico da bonequinha. Não é maquiagem para criança. E ela passa, né? E ela passa, porque ela acha que é tudo maquiagem infantil. Não, não é. Essa maquiagem que vem junto com a bonequinha é feita para o plástico, não para a pele de uma criança. Ela não tem regulamentação da Anvisa. Ela tem Inmetro, que é um outro órgão regulamentador. Legal. Então, muito cuidado com isso. Já aproveita e fala então de maquiagem, que essa é uma dúvida lá no consultório. Menino, é muito difícil, né? Eu tenho 2 meninos e tive uma menina agora. E sempre critiquei, não vou mentir.
Olhava a criança com unha pintada e falava, gente, como que a mãe deixa? Maquiagem, falava, ai, gente, que feio, que horror. Vou cuspir pra cima, porque eu não tenho menina. Aí veio a Olivia, né? Você acredita que se eu for fazer a unha, eu não posso levar ela? Eu nunca deixei ela pintar. Mas o olho brilha. Ela põe a mãozinha assim, eu deixo a manicure só espirrar a aguinha e ela já fica assim. Aí eu fui entender, falei, gente, por isso que é tão difícil segurar maquiagem em criança. E unha, essas coisas, né? Pretendo continuar firme, mas eu achei assim, eu vejo que elas parecem que nascem querendo pôr, passar, né? Minha mãe era super rígida com isso. Super, era louca pra fazer a unha, demorou muito pra ela deixar. E aí quando deixou era só esmaltinho clarinho, né? E hoje não, as meninas estão com unha vermelha, né? Até antes de fazer a pergunta pra vocês, antes de eu ter a Olivia, eu fui fazer mechas com uma amiga minha. E tinha 2 menininhas, eu não sei, acho que elas eram gêmeas até, lindas. Aniversário delas de 5 anos. Mas eu não sabia que era aniversário. Eu achei que elas estavam se preparando para alguma apresentação ou para alguma foto, devem ser modelo, assim, porque elas estavam impecáveis, até com cílios postiços no salão. E eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu, deve ser para uma foto, alguma coisa, porque tá horrível. Aí eu descobri que era pro aniversário. Não, porque assim, eu não acho bonito. Gente. Deixa eu ver se vocês têm, pelo amor de Não, nos adultos, nada contra. Mas eu não tenho, mas nada contra. Eu tenho, agora, sou dermatologista. Não. Agora, na criança, gente, de 5 aninhos, os cílinhos postiços da maquiagem, assim, eu tinha certeza que era pra alguma foto específica, de alguma marca, era pra elas comemorarem o aniversário delas de 5 anos. Assim, eu fiquei assim, pasmada quando eu soube. Mas agora eu tô com uma menininha, né? Então não vou ficar criticando mais. Vai que qualquer dia ela aparece aqui de blush, vocês vão falar lá. Mas essa é uma realidade, né, Márcia? Eu atendo mulheres de 10 anos que chegam toda maquiada, mais maquiada. Mulheres, assim, porque assim, elas chegam mais maquiadas do que a gente. Impecáveis. Então, assim, a minha orientação, vamos lá, se a orientação da endócrino da dermato vai bater. Adoro. Eu falo que criança tem que ser criança, né? Então, criança tem que aproveitar essa fase da vida. É um curto espaço de tempo, então quanto mais tempo for criança por fora, mais tempo criança por dentro, tá? Então às vezes as mães chegam lá desesperadas. Karina, eu não quero que minha filha menstrue. Então peraí, vamos lá. Então vamos deixar ela ser criança. Maquiagem. O que eu falo para as minhas pacientes? Vai ter uma apresentação da escola? Passa maquiagem. Vai ter uma festa de aniversário da família, alguma coisa assim? Ok. Agora, todo dia vai para a escola com rímel, todo dia vai com gloss. Isso eu não recomendo que a criança faça, né? Porque isso, daí entra a química aí desses porque cosméticos. Porque eu acho que emocionalmente falando é nítido que não faz bem, não né? faz bem. Mas aí é essa que é a pergunta que eu ia fazer também, do quanto que a química também pode prejudicar e se faz diferença, por exemplo, nessas vezes eventuais, se tem algum produto diferente, específico, que daí tudo bem. Tá. Então, assim, a questão da maquiagem, acho que daria outro podcast só disso, né? Mas nós temos vários fatores aí que a gente precisa pensar. Então, o primeiro fator é a feminização mesmo, né? Qual é o objetivo dessa maquiagem? Porque antigamente as crianças usavam maquiagem para se divertir, para fazer fantasias, né? Então, quero me fantasiar de palhaço, de Mickey, de Minnie, de sei lá o quê, de princesa. Né? Antigamente era fantasioso, né, a maquiagem. E isso era saudável do ponto de vista de sou criança, né? Lúdico, exatamente. Era uma maquiagem lúdica. Hoje, a maquiagem, ela não é mais lúdica. Hoje, a maquiagem, na infância, está sendo encarada como dismorfismo de imagem, né? Então, eu aprendo a me maquiar para ficar mais bonita. Então, quer dizer que eu não era bonita. Eu preciso ficar mais bonita. A mamãe se maqueia todo dia.
Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é desconstruir nós mesmos, né? E eu só parei para pensar nisso depois que eu estava atendendo lá. Antes de atender só a criança, eu atendia geral, né? Eu atendia dermatologia geral, estética, eu atendia tudo. Chegou um ponto que eu falei, peraí, que ponto que a gente chegou? Eu falei, não quero mais saber disso. Vou voltar lá para a infância, é aqui que a gente tem que trabalhar. Então, assim, que exemplo que nós estamos dando? Então, não adianta a gente falar para os nossos filhos, não, a gente não pode usar maquiagem porque faz mal, mas a gente está usando. Então, qual que é o objetivo da maquiagem? Por que eu estou usando? Porque na cabeça da criança aquilo não está sendo sincero, né? Então, e às vezes a gente tem que explicar isso para a criança. Por que nós usamos maquiagem de verdade? Então, é uma reflexão. Né? Por que nós usamos maquiagem? Porque a gente gosta de se sentir bonita? Como que a gente vai explicar isso para uma criança? Então, essa questão da feminização, né, que eu acho importante e que a gente precisa ter uma linguagem adequada para contar isso para a criança, né? Talvez fazer um podcast junto com uma psicologia, né, um psiquiatra. Então, tem toda essa questão da feminização e da questão lúdica da coisa, que é o primeiro ponto. Então, que a questão cultural da maquiagem mudou, simplesmente mudou. Era uma coisa e virou outra. Isso está mexendo com o emocional das crianças e isso a Karina sabe que está mexendo também com a questão hormonal das crianças, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a maquiagem em si, o produto em si, aquela questão química, né? Então, tem a questão de poder ser disruptor endócrino, tem a questão de poder ser cancerígeno ou de poder ser um alérgeno de contato, né? Causar dermatite de contato. Isso está comprovado? Bom, dermatite de contato, sim, está mais do que comprovado, alguns componentes, e isso vai variar de acordo com o tempo. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, as coisas que davam alergias eram umas. E conforme vai mudando os produtos, o estilo de vida das pessoas, o que está na moda e etc., o que vai dando alergia, isso vai se mudando também. A gente precisa ir isso atualizando, né? Mas isso sim pode causar dermatite de contato. E como que a gente vai evitar isso? Avaliando a clínica do paciente e o rótulo do produto. Não tem como fugir disso, né? E aí, sim, eu sinto muito, mas a gente vai ter que começar a saber nome de produto. O paciente tem que saber, a mãe tem que saber. Não, isso cabe ao médico que está acompanhando a criança. E é claro que alguns produtos que são mais comuns, esses sim a mãe pode saber, né? Para evitar aquele tipo de produto. Mas eu acho que sem ficar na pira, né? De querer saber todos os nomes que eu tenho que evitar para procurar. Não dá, gente, não dá, é impossível, né? E a gente tem que pensar também nessa questão do dismorfismo mesmo, né? Porque se as crianças, desde 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, se acostuma a todo dia passar maquiagem, quando ela crescer, ela não vai mais se achar bonita sem maquiagem. A gente vê a Sandy, que graças a Deus fez aquela entrevista que bombou nas redes sociais, e ela fala isso, eu não consigo ficar sem maquiagem, porque eu não consigo me sentir bonita sem maquiagem. Isso é um dismorfismo de imagem. A realidade para ela é né? a maquiagem, né? O real é a maquiagem. Iguais os filtros, né? Exatamente. Eu parei de usar bastante, porque eu falei assim, quando eu me olhava no espelho, eu falava, nossa, mas essa não sou eu. Você quer aquela do filtro, né? Então, eu acho que tem muita coisa aí pra gente discutir com relação à maquiagem, muito mais do que ficar olhando a questão do rótulo, tá? Mas sim, a gente também tem opções de maquiagens que são melhores e outras piores, com certeza, absoluta. Marcas que dão menos alergia e marcas que dão mais alergia, com certeza, tá? Mas uma outra questão que eu queria trazer aqui e é isso que eu trago no consultório, por que a gente não aproveita essa onda de autocuidado e não faz do limão uma limonada? Então, assim, você quer se cuidar? Então tá bom, é isso que eu faço no meu consultório. Então tá, então a gente vai se cuidar. Você quer um skincare? Skincare. Sabonetinho facial, sabonete, filho. Todo mundo tem que lavar o rosto. Protetor solar,
hidratante labial. É isso que você precisa. A menina sai feliz da vida. Vai usar os produtinhos. Vai né? usar os produtinhos. Você não precisa ficar descascando a menina na consulta, sabe? Você pode passar para ela um skincare. Isso é skincare, cuidar da pele. Você está cuidando da pele. Você está usando um produto adequado, um sabonete adequado, um hidratante adequado, um protetor solar adequado. Isso é skincare. Ah, e a maquiagem, doutora? A maquiagem você vai usar num dia de festa, num dia especial. A unha, mesma coisa, num dia especial. Num dia especial você pinta a unha. Então é isso que eu falo. Ah, mas como é que eu cuido da minha unha no dia a dia? Aqui, ó. Eu ensino ela, ó, você vai passar esse olhinho, esse creminho, esse não sei o quezinho, que aí vai dar um brilho na sua unha. Ah, eu posso ir na manicure com a minha mãe? Pode, pode sim. Você vai levar seu kit com uma lixa e o seu olhinho. A manicure vai lá, vai lixar a sua unha e vai pingar o olhinho. Pronto. Já, né? Eu tô me lembrando aqui da minha adolescência, que delícia, né? Eu adorava. Era super vaidosa, mas não usava as coisas. Porque assim, a criança ela quer participar. Ela quer ir junto com a às mãe. vezes Ela os quer amigos, pertencer, né? não necessariamente ela quer pintar a unha, mas ela quer ir no salão. E às É o vezes que você esse momento falou. com a mãe, né? Eu quero. Ela olha pra mãe, ai, a minha mãe vai, eu também quero. A menina quer usar os produtos da mãe. E aí a mãe vem desesperada. Doutora, ela quer usar os meus produtos. Não tem problema. Ó, esse sabonete aqui, vocês duas podem usar. Elas ficam assim. Falei, hoje em dia a gente tem bons sabonetes que vocês duas podem usar. Pode usar. Sim. Pode usar vocês duas. Então, eu acho que é isso, sabe? Vamos aproveitar essa onda para ensinar bons costumes, não só para a filha, mas também para as mães. É verdade. E a forma como a gente encara, como você falou, né? Não é nosso assunto aqui, mas às vezes a gente fala tanto de emagrecer, não, isso engorda perto das crianças, né? E aí também tem acontecido um aumento muito grande de crianças com casos de anorexia. Aí quando a gente para pensar, a gente tá vendo alimento como um vilão, olhando caloria de tudo, né, se restringindo de tudo e sempre parte da gente mesmo, né, a forma como eles estão vendo as coisas, né? E assim, eu acho que também a gente tem que ter um pouquinho de coerência, sabe? Não adianta falar mal do gloss da menina, porque às vezes a mãe chega metendo pau no gloss da menina, mas assim, tá comendo sopa no pote da Shein de R$5, entendeu? Cheio de plástico. Tá dormindo meia-noite, né? Entendeu? Mas tá incomodado com o gloss da menina. Então, eu sempre tento ser empática dos dois lados, né? É uma arte, né? De tentar ser empática dos dois lados. Mas é verdade. Então, assim, a gente tem que tentar alertar, né? E abrir o olho da mãe também, que não é só aqui. Tem o outro lado também. E eu acho muito importante a presença da Karina aqui para mostrar a amplitude desse assunto, né? Então, aí você está falando do caso das mães que se preocupam. Mas eu vejo muito as mães que acham bonito e que estimulam, né? Aí é um pouquinho mais difícil. Aí é um problema. Porque uma amiga minha falava esses dias num restaurante pra mim que ela tem uma filha mais velha, já adolescente, e uma pequenininha. Acho que ela tá com 3, 4 aninhos. E a pequenininha vai pra escolinha de sombra. Tudo. E ela falava, e aí a mais velha, não vou falar o nome, a mais velha, ela nunca ligou pra nada até hoje, usa quase nada. Agora, a pequenininha, ela falava orgulhosa, gente, sai impecável. Ela quer passar sombra, ela quer passar batom, ela passa blush. Aí eu peguei e falei assim, seu ou dela? Aí ela, não, os meus. E achando, sabe? Aí eu fiquei quieta, assim, falei, não. Mas muitas vezes é essa mãe que vai chegar desesperada lá no meu consultório. Porque ela vai menstruar com 11 anos. Eu acho isso muito cedo. E, na verdade, é adequado, né? Mas todos esses estímulos lá de trás podia ter atrasado um pouquinho, né? Eu acho que para essas mães vale a conscientização. Então é o equilíbrio, né? É a balança que é difícil de chegar. Né? Então o equilíbrio de nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E acredito que sim, conscientizar essas mães. Então, na prática, o que a gente faz? Né? Então, na pele, o que a gente tem que fazer?
Gente, criança, lavar o rosto, passar protetor solar e acabou, né? Assim, passa um hidratante, um protetor labial. Criança gosta de usar batom, não tem jeito. A gente aguçou isso nas crianças. Não tem problema, compra um bom protetor labial e dá para ela. Tem hoje no mercado, assim, nas farmácias. Que nem você tá falando hidratante. Hidratante sem perfume ou com perfume? Porque tem Sem aqueles perfume, cheirosinhos que as crianças adoram. Tudo sem perfume. E aí, outra coisa. Existem aquelas mães que culturalmente... Isso não é culpa da mãe, não tô julgando mãe, tá, gente? Isso é cultural. Mas, assim, aquelas mulheres, principalmente, aquelas mães que cresceram com essa cultura de que as coisas cheirosas são limpinhas, que as coisas cheirosas são cuidadas, que as coisas cheirosas são bonitas, né? Então, a casa tem que estar cheirosa, eu tenho que usar produtos cheirosos, eu tenho que lavar a roupa da criança com produto cheiroso, eu tenho que usar um amaciante, eu tenho que usar um shampoo cheiroso, eu tenho que usar um sabonete cheiroso, eu tenho que usar um perfume cheiroso, um hidratante cheiroso, porque a criança tem que ter cheiro. E a criança não precisa de nada disso, muito menos a casa precisa de nada disso. Então, assim, limpeza é uma coisa. Sim. Estar sem odor é uma coisa. Ter perfume é outra coisa. Então, higiene é uma coisa. Perfume é outra. Então, a gente precisa separar essa cultura do perfume. Né? Crianças, então, não devem usar de forma alguma nenhum tipo de perfume, nem na roupinha. Não. Agora, assim, eu quero usar um perfuminho porque eu tô numa situação especial do não sei o que, isso é cultural, né? Não sou eu que vou proibir, isso é uma questão familiar e cultural. Mas igual a Kate falou, passar na roupa. Passar na roupa é menos pior do ponto de vista da pele, mas a criança tá inalando do mesmo jeito. Né? Então, assim, não é só na pele que tem os problemas, a gente também inala. Então, quanto menos a gente ensinar essa criança a ter perfume na vida dela, melhor. Né? A gente não precisa de perfume na nossa vida. O cheiro, né, do próprio ser humano, limpinho, é gostoso, né? Ninguém quer gente fedorenta perto da gente, mas assim, o cheiro da pessoa limpa é agradável. O cheiro de bebê normal, né? Aquele uma delícia. É uma delícia. Não precisa ter cheiro de bebê. Mas o que eu costumo dizer é assim, eu também sou um pouco prática, sabe? Se a mãe não consegue ficar sem nada, e se eu falo pra ela, não vai usar nada, ela vai sair correndo. E não vai aderir ao tratamento, né? Então, às vezes, eu cedo um pouco. Vamos devagar com a dor, né? Vamos tirar aos pouquinhos. Não adianta você ser muito rígida. Então, vamos tirar aos pouquinhos. Fica só com um sabonete, com perfume, por exemplo. Um sabonete cheirosinho, né? Que é enxaguável. Então, você vai lavar, você vai tirar ele do corpo da criança, vai ficar só aquele cheirinho residual. Melhor do que você usar um hidratante, que vai ficar ali com aquele cheiro fixo, né? Sim. Você não vai lavar aquilo ali. Você vai ficar horas com aquilo ali em contato. É melhor do que o perfume, que tem uma alta concentração. O perfume em si tem uma altíssima concentração desses produtos. Então, é muito pior. É infinitamente pior. Então, se você faz questão de ter um cheirinho, o menos mal, do meu ponto de vista, é o sabonete, ou um shampoo, porque aí você pode enxaguar e, assim, você tirou o máximo possível dali. E quando entra na puberdade e começa o cheirinho... Aí vem o desodorante, Jesus amado, é impossível, né? Nossa, o Davi chegou a uma fase que eu tive que até ensinar ele, porque aí eu até queria perguntar pra vocês, o que é pior, o que é melhor ou pior? Rolon, spray, porque o Davi não suporta rolon nem aquele aerosol, ele gosta do sprayzinho. O sprayzinho tem que espalhar melhor, né? Eu achei muito difícil, até hoje eu não achei um ideal para a idade dele, usa de adulto. Mas aí agora até já melhorou, mas no início dos sinais de puberdade, se ele não passasse certo, já não era suficiente já, né? E aí aquela briga para conseguir tomar banho, vários banhos, porque daí tem que aumentar um pouquinho o banho. Como que vocês orientam daí essa questão, nessa fase? Então eu falo que tem que usar desodorante, né? Porque... Ninguém merece. Socialmente falando, né? É difícil, imagina, né? Ninguém criança. Imagina uma sala de aula, né? Várias crianças com odor axilar, não é agradável.
Então, assim, eu oriento a tentar usar com o menor número de química possível. Entre aerosol, creme, essas coisas, vou deixar para dermato falar, mas o que eu oriento é sempre, de preferência, sem perfume, isso eu já oriento. Existem algumas pedrinhas, né, que atualmente muitos pais me dão um retorno que funciona bem, que não é nem aerosol, não é nem creme, é uma pedra, um cristal, que daí você vai umedecer e vai passar. E lavar bem, né? A criança começa a transpirar mais. Então, além do odor axilar, ela transpira mais. Então, o que a Márcia falou, o banho só passa água. Não, agora tem que lavar bem a região da axila. Cuidado com as camisetinhas dry fit, principalmente menino, camiseta de futebol o tempo todo. E aquelas camisetas, elas absorvem a transpiração e fica mais fedido. Então, tudo isso tem que olhar no conjunto aí, odor axilar. Sim. Mas aí, em relação a spray, roll-on, tanto faz? Bom, com relação a spray e roll-on, é assim, do ponto de vista dermatológico, o spray ele pode causar mais dermatite de contato. E o roll-on, ele é um pouco mais porco, digamos assim, porque você repassa, aquilo entra e vira aquela nhanha, né, lá dentro. Eu gosto do creme, tá? Então, assim, o ideal para mim é o creme, ou gel creme, enfim, porque você pega, é aquele que vem só um buraquinho, você aperta, sai daquele buraquinho e você passa. Do ponto de vista de pele, é o melhor. Porque a criança mais tem preguiça. Mas não é o cosmeticamente gostoso para a criança, né? A criança quer o spray, quer do jogador do futebol, né? Dá vontade de perguntar qual a melhor marca. A gente vai ter que marcar uma consulta com a Márcia. Vai ter essa RM não permite, graças a Deus. Então, assim, eu acho que roll-on é uma opção, desde que você não passe o roll-on com o CCzão fedorento, porque senão vai ficar um trem, né? Creme. E o aerosol eu deixaria em último caso mesmo, tá? Porque além de dar mais dermatite de contato, tem a questão da inalação de partículas ali que podem, sim, causar outras questões. Sim. Eu sempre oriento sem alumínio. E aí, polêmica do alumínio? Polêmica do alumínio, né? Eu sempre falo, vamos ser coerentes. Quantos anos você tem, meu amor? Como é que tá a subaqueira? Porque, né? Não é verdade? Ai, gente. E como é que tá o alumínio na sua vida, no resto, né, da situação. Então, para a maioria das crianças que ainda não entraram em puberdade, eu prescrevo também sem alumínio, porque segura super bem. Sim. Segura super bem. A gente tem outras opções, como magnésia, óxido de zinco, outros ingredientes ali que também ajudam um pouco na transpiração, não só na parte de desodorização. Eu não concordo muito com essa questão aí que existe nessa classificação aí que o pessoal usa. Na prática, eu vejo que óxido de zinco e magnésia também ajudam a reduzir um pouco ali a questão da umidade, desde que ela seja pequena, né? Agora, chega um ponto que essa umidade aumenta muito, e aí não tem outro melhor que o óxido, que o alumínio, para tirar a quantidade de suor. Então, se a questão é quantidade de suor, porque algumas crianças sofrem de hiperidrose mesmo, aí não tem como fugir do alumínio, né? Ou então tá naquela explosão inicial, né, da puberdade, tentou usar alguns produtos sem alumínio, não deu certo. Aí eu acabo usando o produto com alumínio, mas aí um bom produto com alumínio. O que eu falo assim pros porque pais. tem produtos e produtos, né? Então, assim, tem produtos com baixa concentração de alumínio, tem produtos com alta concentração de alumínio, tem produtos com alumínio cheio de porcaria dentro, tem produtos com alumínio que não tem outras porcarias dentro, é só o alumínio. Então, assim, tem uma infinidade de opções, Sim. né? E eu acho que cada caso é um caso. A gente sempre sobe a escadinha. Então, eu começo com uma coisa mais tranquila, que eu sei que não vai dar problema nenhum, que eu uso até em bebês. Tem coisa que eu uso até em bebê. Bebê, gente, transpira horrores no pé. E tem um lá que eu passo para bebê, que não dá problema nenhum. Pode usar,
Criança tem 6, 7, 8 anos, é esse aí que eu uso e funciona. E aí, assim, e vai subindo a escadinha. Ah, esse aqui não tá mais dando conta. Beleza, vamos subindo a escadinha, tá? Até leite de magnésia dá pra usar, né? E aí vai subindo a escadinha, vai subindo a escadinha. E aquela coisa, o equilíbrio. Ganhei 6 meses, ganhei 1 ano. É isso que eu falo pros pais. E assim, muda a panela daí, muda o recipiente, né? A panela que você falou, panela de teflon, essa é uma coisa importante, que às vezes as pessoas não reparam. Então, mas né? aí assim, aí acha ruim do alumínio do desodorante e come a lá panela as panelas de alumínio. É. Então não faz sentido, né, gente? Porque assim, os estudos que tem com alumínio que causando câncer, não sei o que, gente, era de trabalhador, de minério lá, exposição altíssima de alumínio, que não tem nada a ver com a quantidade de alumínio que é absorvida na pele e da axila. Então, assim, e existe alumínio em outras questões também. Pasta de dente, batom, sei lá, me ajuda, alimentos. Então, assim, vamos... A latinha que você vai A tomar. latinha. Então, existem outras situações também. Então, assim... Não adianta a gente ser rígido, caxias no desodorante, deixar a criança lá sofrendo. Se ela tem indicação do alumínio, a gente vai passar. E assim também na questão, por exemplo, do condicionador no cabelinho da menina. Se for um dia especial, uso de adulto, mas daí ou não. Aí essa questão é assim, para mim não importa se é infantil ou se é adulto, sinceramente, tá? Existe uma legislação no nosso país de que produtos infantis tem que ter um estudinho lá para ser um pouco mais seguro na população infantil. Mas, sinceramente, existem produtos que são de uso adulto, que são infinitamente melhores de composição do que produtos infantis. Tem produto infantil que é bom, tem produto infantil que é ruim. Tem produto de adulto que é bom, tem produto de adulto que é ruim. Então, para mim, não importa se é adulto ou se é infantil. O que importa para mim é a composição. Entendi. Como a população leiga não vai saber olhar essa composição, porque é realmente muito difícil, eu acho melhor usar o infantil, porque pelo menos aí passou por uma peneira. É uma peneira grossa, mas passou. Tá? Então, é melhor usar o infantil. Agora, se você sabe, né, se você tem condição de passar por um médico, ele te indicar ou um cabeleireiro, tem ele como te indicar, fazer melhor, tem né? como fazer um pouco melhor. E existem sim produtos capilares para cabelos cacheados já um pouco melhores no mercado. É difícil de encontrar? São raras as opções. Raras. Eu falo assim, o sabonete, o hidratante está facílimo. Tem várias marcas boas. Agora, shampoo e condicionador ainda tá difícil de ser feliz. Tá difícil. E, assim, até para concluir nosso assunto, que eu acho que é uma coisa que é super importante a gente conversar, né? Nós, adultos, às vezes a gente precisa usar. Precisa ou quer, né? Ácido no rosto, repor algum hormônio, né? Tem o testosterona que as pessoas estão usando bastante em gel. E aí, adultos que têm crianças. É muito arriscado, a gente realmente tem o risco de passar para os nossos filhos. Como que funciona isso, assim, né? É uma preocupação que eu acho que tem que ser relevante também, porque às vezes a gente pensa tanto no que eles estão usando e a gente está usando um monte de coisa muito mais prejudicial e pegando no colo e beijando e deixando eles terem contato com hormônios, às vezes, que não é para a idade deles, né? Eu acho que é super importante a gente abordar também essa questão adulto, criança. É um assunto super importante. E assim, Kátia, eu tenho no consultório direto, cada vez mais crianças com pelinho pubiano antes da hora. E daí, durante toda ali a conversa, alguém está usando algum tipo de medicamento? E muitas vezes os familiares têm vergonha de dizer, né? Mas a testosterona gel, principalmente, a criança... Por que a criança tem essa... A pele da criança é mais fina, absorve com maior facilidade. Então, um adulto às vezes usa 3, 4, 5 meses para conseguir uma resposta. A criança... Alguns contatos. Então, eu tenho um caso que eu conto que o pai passava testosterona gel na região axilar e deitava
ali para dormir e ele saía mais cedo para o trabalho, por volta de 4h30, 5 horas. Ele trazia o bebê e o bebê ficava na cama com a mãe no travesseiro. Não era nem um contato direto. Não era um contato direto. E o menininho chegou para mim com 6 meses, com pelinho pubiano. E a gente foi fazer toda a investigação, testosterona super elevada. E era porque o pai estava usando. O pai tirou a testosterona gel, começou a fazer de outra forma. Oral é menos pior. Na verdade, injetável a testosterona, daí ele começou a fazer e daí deu tudo certo. Tive o caso de uma mãe que estava usando estrogênio, que é o hormônio feminino, também tópico, que a menina começou com um botãozinho de mama antes da hora. Então, por isso, porque a pele da criança absorve com muita facilidade. Então, foi ótimo você lembrar disso, porque a gente tem que ter esse cuidado quando a gente utiliza algum medicamento, principalmente tópico, né? A criança em contato, ela absorve e absorve de uma maneira mais rápida do que a gente. E indireta, porque às vezes você acha que tá pondo roupa por cima e não é o suficiente, ou que o lençol que a criança deita no mesmo que você não vai alterar, né? Super então, assim, importante. O que eu falo para os pais? Tem que usar a medicação gel? A minha orientação. Coloca uma luva, passa a medicação antes de você ir trabalhar, porque você vai ficar o dia inteiro longe da criança numa região que realmente não seja exposta para a criança ter contato. Chegou do trabalho, toma Tem um banho. tempo que é seguro? Depende de cada tipo de medicamento tem um tempo de absorção, cada tipo de veículo, se é gel, se é creme, tudo isso faz diferença. E os produtos que mãe gosta, né, de skincare para dormir, a mesma coisa? Ou por não ser hormonal é menos pior? Você tem que ter cuidado de maneira geral com a pele da criança, né? Mas esses ácidos daí, assim, não vai ter absorção a ponto de ter alteração hormonal. Os hormônios. Então, testosterona, estrogênio, esses fazem alteração. É que tem alguns médicos que falam, absorveu. Mas não é bem assim, então, né? Em relação à criança. Assim, a gente vê mais acontecer com a testosterona mesmo, tá? Questão de produtos cosméticos da mãe, a gente não vê tantos riscos. Claro. O que pode acontecer é o esmalte, tá? Porque a mãe cuida muito da criança e o esmalte, sim, por ter contato direto com a pele da criança, isso pode sensibilizar a criança de alguma forma. Então, o esmalte realmente é uma coisa que eu prefiro que a mãe que tenha bebê pequeno não use o esmalte com tanta frequência. Ou, se usar, que use pelo menos um esmalte de melhor qualidade. E evitar nos pontos, se a mãe faz questão de usar perfume, eu falo, passa aqui nas costas, onde a criança nunca vai ficar. Porque se você passar aqui, ela vai cheirar você, né? E se você passar aqui na roupa, ela vai estar em contato. Sim. Então, passa aqui, aqui na região lombar, porque aqui ela não vai ter contato nenhum. Que sem graça. Vai ter bebê, já compra um desodorante bom sem perfume, né? Porque ele tem que conhecer seu cheiro, o cheiro do seu leitinho. Ser mãe é se transformando, e é isso quase aí. Que eu falo assim, relaxa, meu amor, você não vai ter tempo de passar perfume. Nem desodorante, quase nem tomar banho direito. Mas eu acho que é isso mesmo, né, gente? É o equilíbrio, é isso. A culpa é de todos, né? Do cosmético, do frango, do plástico, do conjunto, mas eu acho que o equilíbrio é o mais importante. Quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que foi uma conversa muito importante, assim, me esclareceu vários pontos. Eu espero que esclareça para todo mundo que assistir aqui nosso podcast, né? Foi muito divertido. Vamos marcar mais vezes. Com certeza. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E para quem não segue ainda ou não curtiu, sigam o canal Cuidado de Mãe. Cada vez mais vou colocando conteúdo aqui que vai ser bom, relevante para todas nós. Até mais!